Que a bênção do Senhor nosso Deus chegue até você neste momento em que fazemos esta live. Todos vocês, queridos irmãos, pessoas muito amadas de todas as partes, pela graça de Deus e com a ajuda da tecnologia, na era pós-informática, nós chegamos em muitos lugares. E é uma alegria muito grande estarmos juntos esta noite para bendizer o Senhor, para buscar a sua face. Essa é a nossa live da oração e nós vamos orar nesta noite juntos e há muitos motivos pelos quais orar. Vamos abrir então agora, antes de prosseguir, uma palavra de oração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino Salvador, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra, de falar com o Teu povo, Senhor, neste momento. E pedimos que o Senhor envie nesta noite a Tua palavra, envie a Tua bênção, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Senhor, faz obras grandes, obras profundas em cada um de nós. O que a Tua mão poderosa, a Tua mão sustentadora, curadora, ela chega, Senhor, em todas as partes da terra, fazendo bem, trazendo vitórias a cada um. Senhor, abençoa o Adriel nesta live, a Simone também na sua ministração, ser comigo também naquilo que vamos fazer, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Pois é, meus queridos, agora eu quero passar aqui a palavra para Simone, para minha esposa. Vamos ver o que Deus tem colocado no seu coração e os avisos também que nós temos que passar para vocês. Graça e paz a todos vocês que nessa noite nos veem pelo Facebook. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Que através deste programa, né, dessa live, desse culto de oração, você possa sentir um toque de Deus aí na tua vida. Porque o Senhor, Ele se faz presente, Ele caminha conosco em todos os momentos. E é muito especial quando a gente tem essa oportunidade, ainda que virtualmente, de estarmos juntos. Confesso que é algo que me agrada muito, assim, pensar que você está aí do outro lado e juntos estamos buscando ao Senhor como corpo de Cristo. Sinto muitas saudades de estar com vocês fisicamente, querendo ver todos, né, abraçar. Sei que vamos ter que esperar o tempo certo para podermos fazer isso, mas enquanto isso, receba o nosso abraço carinhoso virtualmente, o nosso carinho, as nossas orações. É tão bom saber que nosso Deus tem respondido às orações. A gente tem caminhado, ouvido testemunhos, persistido em oração, né? Entristecido com algumas mortes, né? Com algumas pessoas que têm perdido seus entes queridos. Então nós estamos juntos, na dor e na alegria também, né? Para que o Senhor possa estar confortando, consolando o coração daqueles que necessitam nesse momento. Temos orado, pedido a Deus para prover aquilo que cada lar necessita: paz, alegria, mantimento, sustento, trabalho, né? E sabemos que Deus, Ele controla tudo e todos, e certamente toda essa questão não está fora do alcance de Deus. Mas que você seja tremendamente abençoado, sentindo um toque de Deus, apesar que é o nosso programa da rádio que tem esse nome, né, um toque de Deus, mas que você essa noite sinta um toque de Deus aí na tua vida. Amém. Amém. Muito obrigado. Vamos passar os avisos ou você vai ler primeiro? Acho que a gente podia passar os avisos. Amém. Né? Amém. Bom, então neste momento eu quero falar com vocês sobre o nosso programa de rádio, na Rádio Adore e FM 97,3, tá? Todo sábado das 11 da manhã a 1 da tarde. Rádio Adore, FM 97,3. Eu também quero passar para vocês o WhatsApp do nosso programa de rádio, o programa Um Toque de Deus. Se você quiser participar do programa, se você tiver uma pergunta a fazer sobre a Bíblia, sobre religiões, crenças, crendices, sobre a vida cristã em geral. Então você pode entrar em contato com o programa de rádio no nosso WhatsApp, que é o 11, é o prefixo de São Paulo, 974021961. Eu vou repetir, 11, o prefixo de São Paulo, 974021961.
61. E toda semana estamos recebendo perguntas, nós trabalhamos essas perguntas e no sábado ela aparece. As respostas aparecem no programa, né? Então assim nós temos novidade toda semana e não ficar apenas repetindo programas o tempo todo, né? Então assim a gente atualiza os programas e sempre haverá um conteúdo diferente, um conteúdo novo também, tá? E então eu peço também por gentileza que quando você entrar em contato com o programa, por favor informe o seu nome e a cidade de onde você está entrando em contato. Esses dados são muito importantes para nós. Eu louvo a Deus que as pessoas que têm assistido nossas lives são de muitos lugares, né? De Belo Horizonte, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Maranhão, da Bahia, de Pernambuco, de muitos lugares, né? Do Rio e pelo interior de São Paulo afora, na grande São Paulo, né? Não são apenas os membros da Igreja Cristã da Trindade que participam, que visualizam, que assistem nossas lives, mas de diferentes lugares e até mesmo pessoas que não são crentes. Foi muito gratificante receber uma mensagem numa das nossas lives passadas de uma pessoa dizendo assim: eu não sou crente, mas eu estou me aproximando porque eu vejo sinceridade em vocês. Então Deus está trabalhando nos corações. Isso não é mérito nosso, de nenhum, né? Isso é graça de Deus, é bondade de Deus, né? Porque nós somos falhos, nós também somos falhos e precisamos da misericórdia e da compaixão de Deus para as nossas vidas. Mas é muito bom. E a exemplo disso, muitos, imagine quantas pessoas. Por isso é importante, eu quero aqui reforçar novamente, todas as nossas lives, de terça, de quinta, de domingo, compartilhem, né? Enviem para os seus familiares, amigos, pessoas que você quer evangelizar ou está evangelizando. E elas ouvirão a palavra de Deus, tá bem? Então este é o meu recado inicial aqui para vocês. Também nós temos... Amanhã, quarta-feira, nós temos as lives dos nossos pastores, o pastor André, lá da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Você pode encontrar pelo YouTube e também por outras plataformas ali, ele vai estar anunciando. E tem também o nosso pastor Everaldo, da Igreja Cristã da Trindade em Pirituba, isso, que vocês podem acessar amanhã às 8 horas da noite. E quinta-feira... Quinta-feira, a Simone e eu estaremos aqui de volta. O Adriel, invisível, mas real. Mas real, estaremos aqui para a nossa live às 19h30, 7h30 da noite. Será a nossa live do ensino, da oração e também do louvor, da adoração. Também eu quero avisar vocês que hoje, depois de fazer alguns comentários sobre a palavra de Deus, nós vamos cantar o hino 434, a teus pés, ó Jesus Cristo, porque é um hino que fala de oração, é um hino que tem a ver com a oração, e a nossa live de hoje é sobre oração. Então você prepara seu hinário, sua harpa, seja como nós temos aqui, impressa ou no seu celular, é fácil também de acompanhar, tá bem? Agora é contigo. Muito bem. Amadas e amados, quero ler com vocês uma passagem que ela é tão especial para mim, porque isso me mostra assim, claro, que a palavra de Deus, ela sempre nos revela o amor, o cuidado de Deus, mas aqui é algo tão especial porque fala sobre perdão, né? E ninguém sabe perdoar como Deus, porque Deus, ele perdoa verdadeiramente, a ponto de fazer com que nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna. Isso só é possível através do sangue de Cristo na cruz. Então, lá em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7, eu quero ler alguns versículos até o versículo 6 do capítulo 2. Diz assim: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha que coisa maravilhosa, né? Saber que o plano de Deus, que foi traçado antes da fundação do mundo, ele de fato foi cumprido através de Jesus. Nós temos o perdão dos pecados e, apesar de termos o perdão dos pecados, que é a coisa mais preciosa que pode acontecer com uma pessoa, ter a salvação em Cristo e a certeza da vida eterna, mas nós continuamos numa natureza pecaminosa porque vivemos num mundo pecaminoso. Porém, é tão interessante que se pecarmos nós temos que confessar. Isso não é autorização para pecar. Ah, então eu tenho a natureza pecaminosa, vivo num mundo pecaminoso, então eu posso pecar porque é só eu confessar. Não. A pessoa que pertence a Jesus, ela quer conhecer mais de Jesus e praticar a palavra e não fica feliz com o pecado. Mas quando isso acontece, ela sabe que ela tem um justo mediador, né? Umas lives passadas o Paulo falou sobre o mediador, o divino mediador. Mas aí, gente, assim, semana passada eu ouvi uma coisa que eu achei tão interessante. Deus, ele não espera de nós perfeição, porque nós não vamos conseguir ser perfeitos nessa natureza, mas ele espera de nós santificação, né? Um andar em santificação com Cristo. Então, se você se sente culpado, acusado, indigno de alguma coisa, lance-se aos pés daquele que verdadeiramente pode te perdoar. Perdão não significa ausência das consequências dos pecados cometidos, mas ele estará junto conosco, né? Nos ajudando e nos fortalecendo e nos perdoando de todo pecado, porque isso ele escolhe e ele pode fazer. Amém? Deus abençoe ricamente aí a vida de vocês através disso, né? Dessa palavra tão maravilhosa. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não se esqueça disso. Amém. Amém? Então agora nós vamos orar para o pastor, para Deus abençoar, né? A ele e a vocês também. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Amém. Quero te agradecer pelo Teu infinito amor, pela Tua graça, porque o Senhor tem sido fiel, tem nos sustentado diante desse período difícil, ó Pai. E nós cremos na vitória, nós cremos, Senhor, que tudo isso não fugiu do Teu controle, ó Pai. E eu sei, Senhor, que Tu tens trabalhado nas vidas. E peço-te, ó Pai, que continue, Senhor, o Teu agir, guardando, livrando cada um. Mas envia, Senhor, o socorro bem presente ao lar que necessita, as famílias que estão precisando. Senhor, opera milagres na provisão de mantimentos, que as famílias consigam, Senhor, cumprir com as suas responsabilidades. Senhor, mas que haja paz, que haja alegria, que haja cura de relacionamentos, que haja também, Senhor, um encontro de salvação contigo. Sim, Espírito Santo, fale os corações. Amém. Abra, Senhor, os corações e as mentes para que possam, Senhor, entender o plano da salvação e aceitar. Algo tão precioso, Senhor, na vida de uma pessoa, esse encontro de salvação com Cristo. É aquilo de mais importante que pode acontecer com o ser humano.
Também eu te peço, Senhor, que tu esteja abençoando Paulo, encha ele com a tua graça, Senhor, com o teu Santo Espírito, ao transmitir da tua palavra, Senhor. E que essa palavra possa ir de encontro a corações desejosos, a mentes sedentas, ó Pai, de ouvir a tua palavra, e que essa semente possa dar frutos para o teu reino. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Pois é, meus queridos, nós falamos na live passada sobre a oração no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos dar continuação e continuar olhando mais um pouco no livro de Atos dos Apóstolos em relação à oração. Eles oravam também, os crentes, os apóstolos, os discípulos de Atos dos Apóstolos oravam também em ocasiões ou em situações específicas. Por exemplo, eles oraram pela descida do Espírito Santo. Então, nós vamos ver, por exemplo, em Atos capítulo 1, dos versículos de 12 a 14. Jesus, depois da ascensão do Senhor, lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus se despediu deles, e olha o que diz a partir do versículo 12, Atos 1, versículo 12 até o 14. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que eu acho muito interessante neste texto é que eles perseveraram em oração. Jesus havia prometido o Espírito Santo, o Consolador virá. Aliás, no final do Evangelho de Lucas, ele reforça isso. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ali no momento de se despedir dos discípulos, no Monte das Oliveiras, Jesus fez-lhes uma promessa. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles ouviram isso, eles gravaram essas palavras de Jesus. Aliás, eles sabiam de muita coisa que Jesus havia dito, né? Eles sabiam. Então, com essa promessa, com essa orientação de Jesus, eles entraram no cenáculo. E o Espírito Santo veio naquela noite? Não. E no dia seguinte também não. Foram 10 dias. 10 dias ali, cerca de 120 pessoas aguardando nas promessas do Senhor. Tá? E certamente eles oravam, cantavam, agradeciam a Deus, tinha momento de louvor, de pedir, e certamente eles oraram porque eles sabiam da tarefa que estava diante deles. Não estava tudo muito claro ainda, né? Porque o Espírito Santo descendo, e ele desceu, ele então os dirigiu, né? Mas eles sabiam ir a Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Eles sabiam das ameaças que estavam rondando o cenáculo, né? O corpo de Jesus desaparecido, a implicação da guarda romana, dos guardas ali do Sinédrio, para guardar o corpo, e o corpo sumiu, né? E os sacerdotes e o Sinédrio, que é o tribunal, a Corte Suprema dos Judeus, também muito preocupada e muito antagônica, muito contrária àquilo que os discípulos criam. Então, para eles era motivo de oração, além de aguardar o Espírito Santo. Agora, Jesus prometeu que ia enviar. Eles não cruzaram os braços. Ele prometeu, vai mandar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E Deus é assim mesmo. Mas mesmo Jesus prometendo, e a sua palavra não falha, eles perseveraram em oração.
perseveraram unânimes. Quer dizer, havia uma união de propósito, né? De foco, de objetivo, uma unidade no espírito e uma unidade de coração. Então, eles estavam juntos, né? Não apenas fisicamente, mas eles estavam juntos espiritualmente. Isso foi muito importante também que aconteceu. E eles perseverando, o Espírito Santo desceu. E Pentecostes inaugura a igreja de Atos. Mas eles oraram também na hora de escolher alguém para substituir Judas, né? Iscariotes. Então nós vamos encontrar isso acontecendo em Atos capítulo 1 e no versículo 24. E isso aconteceu antes de Pentecostes. Então Pedro se levantou e ele propôs, né, olha, nós temos que escolher alguém para o lugar de Judas. Foi feito um sorteio entre duas pessoas. Pedro colocou alguns critérios. Irmãos, é preciso que alguém do nosso meio, que esteve conosco desde o princípio, que seja uma testemunha ocular, que viu o Senhor depois da sua ressurreição, que tome espaço no lugar de Judas, né? Substitua Judas Iscariotes no ministério. Tá? Então, foi muito interessante que eles fizeram isso. E eles então sugeriram 2 nomes, José e Matias. E foi lançada a sorte. Lançaram sorte. E o nome que saiu foi o nome de Matias. E Matias entrou em lugar de Judas. Existem alguns questionamentos sobre essa forma dos discípulos escolherem Matias. E alguns dizem que até não era de Deus, porque Matias é mencionado aqui nunca mais em todo o livro de Atos. Mas eu não penso assim. Eu não penso assim porque eles fizeram sorteio. Sim, mas o sorteio era uma prática, era um costume frequente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Com o propósito de selecionar pessoas para tarefas especiais. No Antigo Testamento eu posso mencionar para vocês 2 textos. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 7. E depois em 1 Crônicas, capítulo 25 e o versículo 8. Lá se lançou sorte para escolher pessoas para uma determinada tarefa, né? Então eles fizeram um sorteio, está em Atos 1, versículo 26. Mesmo no livro de Provérbios, eu acho interessante, Provérbios capítulo 16, e o versículo 33. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda a decisão procede do Senhor. Interessante essa concepção que eles tinham, que mesmo lançando a sorte, a decisão final é de Deus. Estou me lembrando de Jonas. No livro de Jonas, lançar a sorte para saber quem era a pessoa que estava causando aquele transtorno no navio, aquela tempestade no mar. E a sorte caiu sobre Jonas. Isso significa que Deus sabe jogar. Deus não é bobo na hora do jogo. Tá? Então Deus estava acima daquele lançamento de sortes, né? Uma outra coisa também, e mesmo no Novo Testamento, a gente vai ver, por exemplo, Zacarias, em Lucas capítulo 1, versículo 9, o pai de João Batista. Ele foi ministrar naquele dia, né, lá no templo, porque ele foi sorteado para ministrar. Vê se Deus não estava envolvido. Quando ele entra, e Gabriel aparece, anuncia o nascimento de João Batista, que ele e Isabel, sua esposa, teriam um filho, né, que seria o precursor, o arauto do Messias, né, o que prepararia o caminho do Senhor. E é interessante também que os discípulos, aqui em Atos capítulo 1, quando lançaram sortes, eles apelaram para a Escritura. Eles fizeram de acordo com a Bíblia. Interessante isso. Tá? Pentecostes tem muito a ver com a palavra. Tem tudo a ver com a palavra. Então Pedro cita 2 textos do Antigo Testamento para justificar a escolha de alguém a fim de tomar o lugar de Judas Iscariotes. Ele cita o Salmo 41, versículo 9, e ele cita o Salmo 109 e versículo 8. Tá? E o que é mais interessante, além de apelar para as Escrituras, se apoiarem nas Escrituras, os apóstolos oraram. Eles fizeram uma oração.
Então foi feito com a oração e com a palavra, né? E é muito interessante que em Atos capítulo 6, versículo 2, ali diz os 12, quer dizer, por inferência, não de forma explícita, mas implícita, o Matias fazia parte do grupo, né? Estava lá em Atos capítulo 6, ele estava ativo, ele estava atuante na igreja de Atos dos Apóstolos, né? Então eles oraram. Também eles oraram, a igreja orou, na escolha dos primeiros diáconos. Já expliquei aqui numa live passada que houve uma questão lá de distribuição de víveres, né, de ajuda para as viúvas, e uma parte delas, lá do grupo helenístico, elas foram negligenciadas, como que esquecidas. Então houve uma reclamação, e os apóstolos disseram, então vocês escolham, né? 7 homens aí, idôneos, éticos, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, de bom testemunho. E eles então vão cuidar dessa parte, porque nós vamos cuidar apenas da oração e da palavra. Uma coisa muito interessante. E Atos capítulo 6, versículo 6 diz assim: apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Era para dar uma tarefa muito importante àqueles homens de Deus, então eles fizeram com oração. Eu acho isso muito interessante, que eles tiveram esse cuidado também. E aí eu acho interessante também um texto que me chama muita atenção, né? E geralmente numa conferência missionária, esse texto é muito citado. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Olha só o que diz, este texto mostra que a igreja orou para escolher e enviar os seus primeiros missionários. Os seus missionários, né? Não vou dizer os primeiros, mas os seus missionários. Então está escrito assim, Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, ou profetas e doutores: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Que momento bonito! Uma variedade de homens, né? De diferentes lugares, de diferentes vertentes ou background, né? E eles estavam adorando o Senhor, né? Adorar é diferente de orar. Na oração, nós colocamos diante de Deus nossas necessidades, nós suplicamos, pedimos, mas na adoração nós nos deslumbramos, nós contemplamos o Senhor, contemplamos a sua maravilha, né? A sua formosura, a sua beleza pela fé, como Cristo é lindo, como o Senhor é maravilhoso, cheio de majestade. Assim é o Senhor nosso Deus. E a gente não tem outra coisa a fazer senão reagir, responder, também em deslumbramento, né? Como diz o hino, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser. Isso nos leva a adorar, isso nos leva às lágrimas, né? Isso mexe com a gente, isso ferve a gente por dentro e por fora também. É uma maravilha esse contato com Deus vivo, com o Senhor. Só os que nasceram de novo, só os que se converteram é que conhecem isso. Não tem outro jeito. Só os que nasceram de novo. Por isso você precisa, se você ainda isso não passou por isso, você precisa nascer de novo. Crer em Cristo para a salvação, para receber perdão, paz e vida eterna, e você experimentará a grandeza de Deus na sua vida. Entenderá, compreenderá a grandeza de Deus na sua vida. Então eu acho isso muito bonito. E eles então jejuando e orando. Isso mostra o quê? Que a obra missionária da igreja, do cristianismo,
Não começou num banquete, não foi. Não começou num piquenique, não começou num café. Não começou. Né? Não começou num café da manhã, como muita gente gosta de fazer reuniões com café da manhã. Tem nada de errado, pode fazer. Né? Mas começou no jejum. E isso é muito marcante. Né? Você vê a importância do jejum e da oração na nossa vida e da palavra de Deus. Né? E então, outra coisa, aqui não teve sorteio. Vocês perceberam que o sorteio ficou lá em Atos capítulo 1? Você nunca mais vai encontrar no Novo Testamento alguém lançando sorte, tirando sorte. Né? Porque agora o Espírito Santo está dirigindo em toda a verdade. Que bonito isso. Né? Eles não foram tirar sorte. Agora eles têm um contato, têm uma direção muito sólida, muito clara. O Espírito Santo fala com eles. Né? Que bênção ao constatarmos isso. Um outro momento que nós vemos a igreja orando numa situação especial foi na ordenação dos presbíteros. E eu quero fazer uma menção de Atos capítulo 14, no versículo 23. Diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Como que a liderança era escolhida? Com jejuns, com oração. Não tinha política. Não, põe o meu filho. Põe a minha mulher. Não, põe o meu pai. Não, vai ser o meu cunhado, vai ser o meu primo. Não, vai ser o meu genro. Vai ser minha sogra. Não. Era na direção de Deus. Eu sei que tem muitos filhos de pastores que têm chamado para o ministério e é uma bênção. Eu sei disso. Eu sei de pastores que exerceram um ministério muito bem sucedido, abençoado, e quando um filho dele assumiu, ficou melhor ainda. Eu sei disso. Existem exemplos disso. Agora, é lamentável quando um pastor, um líder, ele força alguém da sua família na liderança. A igreja não disse amém, não reconhece. Aquela pessoa não tem condições nenhuma, zero. Não tem chamado. Às vezes nem a pessoa mesmo quer. Não, mas vai ser você precisa. E trata como se fosse uma empresa, de pai para filho, para manter o negócio. Isso é abominável diante de Deus. Né? Abominável. Era com oração e jejum. Né? Então nem Pedro, nem os demais líderes da igreja primitiva correram para apontar os seus familiares. Era com oração, a igreja aprovando. É muito importante quando seguimos nessa direção. E assim também na escolha dos presbíteros. E um outro momento que eu vejo, são dois momentos muito interessantes que eu vejo a oração na igreja primitiva, quando eles se separavam dos amigos também. Tá? Por exemplo, se você olhar em Atos capítulo 20, a partir do versículo 36, o apóstolo Paulo estava em Mileto, ele mandou um recado para que os anciãos, os presbíteros, né, os bispos de Éfeso fossem vê-lo lá em Mileto. Então ele conversa com eles, passa uma palavra de orientação solene, tem até alguns trechos meio triste, né? Quando ele diz, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 25, vocês não verão mais o meu rosto. Isso entristeceu muito, né, os irmãos ali. Mas olha o que ele diz a partir do versículo 36. Quando eles foram até a praia com Paulo, ele ia tomar o navio, entrar no navio para viajar, e diz assim, Atos capítulo 20, a partir do versículo 36. Tendo dito isso, ajoelhou-se, Paulo orou com todos eles. Então houve um grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito que não veriam mais o seu rosto.
e eles o acompanharam até o navio. Esse é um relato, uma informação que você encontra em Atos capítulo 20, versículos de 36 a 38. Separações, havia separações também, irmãos que morriam. Por exemplo, Estevão foi martirizado, apedrejado. A igreja fez um grande pranto sobre ele. Foi uma tristeza muito profunda. Eles não veriam mais Estevão entre eles. Agora o apóstolo Paulo se despedindo e dizendo: vocês não vão me ver mais. Tá? Olha que comoção, que dose enorme de emoção em torno, né, dessa despedida de Paulo. Ajoelhados lá na praia, chorando, abraçando o apóstolo, beijando, né, sabendo daquela palavra que ele falou, e foi verdade. Eles não se encontraram mais, né, porque ele morreu depois, mais tarde. Então, e quantas separações hoje, nessa pandemia que estamos vivendo, separações diárias, às centenas, todos os dias, as despedidas tristes de alguém que partiu, de alguém que ficou. Mas eu quero dizer para vocês, apesar de tudo, da pandemia, da luta, da dor, da tristeza, da lágrima, nós temos uma esperança. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses: irmãos, quanto àqueles que dormiram, aqueles que morreram, não quero que vocês sejam como os demais, que não têm esperança. Nós temos esperança. Seu pai partiu, você vai vê-lo, você vai se reunir com ele um dia. Eu creio nisso. A Bíblia, eu faço essa leitura da Bíblia. A Bíblia nos informa que nós nos veremos no céu, que nós nos reconheceremos no céu. Senão a comunhão da igreja não seria perfeita lá no céu. Como é que você vai ter comunhão com quem você não conhece? Não sabe quem é. Então a comunhão, para ser perfeita, ela vai nos dar essa condição. Eu creio nisso. Na comunhão dos santos. Então alguém que partiu, não estamos aqui para anular a dor do luto, a dor da morte, da separação. Não estamos aqui para negar. Ela existe. Ela faz parte, e isso até por causa das nossas fraquezas, faz parte, é do ser humano, mas nós temos esperança. Nós também um dia partiremos, nós estaremos lá no céu com o Senhor e com os amados, né, com os nossos irmãos e irmãs queridos. Então que bênção a gente saber disso. Quanta separação hoje, né? Mas nós nos apoiamos na palavra de Deus, palavra infalível, palavra eterna, digna de toda confiança, 100%. Assim é a palavra de Deus, né? Assim é a palavra de Deus. Então que Deus nos ajude com essa confiança. Nós vamos agora também cantar o hino, é um hino de oração, o 437 da harpa cristã, que diz: a teus pés, ó Jesus Cristo. Pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, mão fiel e eterna tem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor.
e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho gozo divinar. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma batida neste mundo de horror. Aleluia! Só em Jesus, não há outra rocha, não há outro caminho, só Jesus. Vamos orar, meus irmãos, temos que orar. Temos orado pelas pessoas que enviam seus pedidos de orações, pelas nossas lives, pelo Facebook, pelo YouTube também, por todas as nossas redes sociais. Essas lives estão também no Spotify da igreja, no Deezer. Então, no nosso site também, no site da igreja, tem muitas maneiras de você acompanhar, tá bem? Então nós vamos clamar pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nações. Ontem nós fomos assim, ontem recebemos uma boa notícia, não deixe de ser boa notícia, né? Tem uma vacina já em estado adiantado, né? Sendo testada nos Estados Unidos e já está bem avançada. Talvez essa vacina já esteja ou estará disponível já no mês de julho, no mês 7, tudo indica. Mas é uma grande notícia. Há outras drogas também, eu diria remédios, né, que estão aí na linha também de aprovação. E nós temos orado aqui, vamos continuar orando. É a nossa arma, né? É a nossa arma. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas podem resistir nossas palavras, podem resistir nossas ações, podem resistir nossas ideias, mas elas não têm como resistir às nossas orações. Não tem. Então devemos orar. Devemos orar. Então vamos buscar o Senhor neste momento, em unidade de espírito, num só propósito, pedindo a bênção de Deus. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos com todo o nosso coração. Nós te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. O Senhor é digno, Senhor, de toda gratidão. O Senhor é digno da nossa própria vida, Senhor. Por isso, Senhor, nos humilhamos diante de Ti e buscamos a Tua face neste momento, em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos no sangue de Jesus, purifica a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa língua, Senhor, todo o nosso ser, lava-nos completamente no sangue de Jesus, para que possamos andar, Senhor, de branco na Tua presença e em tudo Te agradar. Dá-nos uma vida cheia do Espírito Santo, renova na nossa vida a alegria do Teu Espírito, a alegria da salvação, renova a unção, Senhor, que quebra todo jugo, renova, Senhor, o poder espiritual na nossa vida, renova a autoridade, Senhor. Dá-nos poder para fazer a Tua obra, dá-nos poder para orar pelos enfermos e para eles ficarem curados.
Senhor, dá-nos poder para expulsar os demônios. Dá-nos poder, Senhor, para fazermos a Tua obra, para ganhar almas para Ti, para pregarmos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Convence os corações, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Mostra-lhes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Salva as almas, Senhor. Salva as almas. Dá-nos uma grande colheita de almas no Brasil, em toda a face da terra. Envia um derramamento do Teu Espírito sobre a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, que a Tua palavra prevaleça, que a Tua palavra corra velozmente, que a Tua palavra, Senhor, atinja os corações. Venha, Senhor, atingir os corações, Senhor, como aconteceu em Atos no capítulo 2. Eles se sentiram apunhalados no coração pela Tua palavra, Senhor. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, dá-nos uma nação diferente, dá-nos um Brasil diferente. Um Brasil, Senhor, que vai promover a ética judaico-cristã. Senhor, um Brasil, Senhor, regido pelos valores do reino, Senhor. Um Brasil de democracia, de liberdade, Senhor, para a pregação do Evangelho. Para a pregação, Senhor, um Brasil de liberdade para todas as religiões. Mas que possamos anunciar a Tua palavra com ousadia. Senhor, com sabedoria, com unção, com poder do Teu Espírito Santo. Senhor, continua atuando, continua fazendo maravilhas. Lembra-te dos irmãos, Senhor, que estão enfermos. Não apenas dos nossos irmãos, mas de todos aqueles que neste momento precisam de um socorro médico, precisam de um respirador, precisa, Senhor, de um remédio, Senhor. Abra a porta, provê, meu Deus, em nome de Jesus. Abra um caminho, Senhor, na vida dos que sofrem, Senhor, e dá paz, dá tranquilidade, dá sabedoria aos familiares que têm os seus entes queridos internados, Senhor. Cura, Senhor, aqueles que estão em convalescença, aqueles que estão em restauração. Abrevia os seus dias nos hospitais, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa os médicos, os enfermeiros, Senhor, todas as pessoas envolvidas, Senhor, meu Deus, na saúde, Senhor, da nossa nação e de outras nações também, todo o corpo hospitalar, meu Deus, tudo aquilo que é preciso em termos de equipamento, Senhor, de manutenção, meu Deus, provê, Senhor, em nome de Jesus. Livra a nossa nação do caos, livra a nossa nação, Senhor, de dias incertos, Senhor, e dá-nos uma caminhada de vitória, dá-nos uma caminhada, Senhor, abençoada por Ti, Senhor. Ajuda o Brasil também a se arrepender, ajuda a sociedade brasileira a rever os seus valores, a rever os seus caminhos, a fazer um autoexame. Ajuda, Senhor, o Brasil a se arrepender, a dobrar os joelhos aos pés da cruz, a pedir perdão, Senhor, a se arrepender diante de Ti, porque o Senhor é um Deus que não pode ver o mal, de tão puros de olhos o Senhor é. Senhor, leva esta nação a arrependimento, a um quebrantamento de coração. Leva, Senhor, esta nação a uma descoberta do Senhor, da Tua palavra, da alegria, da liberdade que existe em Cristo Jesus. Que o Senhor não escraviza ninguém, que o Senhor não é Deus que oprime, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus da alegria, o Senhor é o Deus da provisão. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar os nossos pecados. Quanta coisa, Senhor, que acontece na nossa nação, que aborrece o Teu Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia, livra o Brasil deste fardo de pecado, Senhor, e ajuda-nos a viver uma vida agradável diante de Ti. Nós sabemos, Senhor, que muita coisa que tem acontecido é colheita. A Tua palavra nos alerta, a Tua palavra nos ensina, e nós não podemos ser negligentes, nem ingênuos em relação a essa situação. Nós sabemos que muita coisa é colheita, mas tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a nos arrependermos. Trabalha arrependimento nos nossos corações e de toda a sociedade. Pai, de toda a sociedade. Em nome de Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus. Também quero pedir a Tua misericórdia sobre as nações. Tem misericórdia da Rússia, da China, do Irã, meu Deus. Tem misericórdia dos países árabes, Senhor.
Revela-lhes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Protege-os também dessa pandemia, de toda a Europa, das Américas, Senhor. América do Norte, Central, América do Sul, de todo o continente africano. Senhor, de toda a Ásia, das ilhas em toda parte, todos os países. Deus, livra, Senhor. Livra. E Espírito Santo, traz um avivamento para toda a face da terra. Aonde existe a apatia, a indiferença, a rejeição, o endurecimento de coração, a cegueira espiritual, Espírito Santo faz coisas novas, faz coisas grandes, aleluia, para que o nome do Senhor seja engrandecido, seja exaltado, para que Cristo seja conhecido e crido no mundo, e que as pessoas crendo tenham nele a vida eterna. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as autoridades das ações, todas as autoridades, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o presidente Jair Bolsonaro. Dá-lhe sabedoria, dá-lhe graça, dá-lhe um coração humilde, dá-lhe firmeza, mas, Senhor, com discernimento. Ajuda-o, Senhor. Ajuda a medir as suas palavras, Senhor. Senhor, trabalha sobre um tom reconciliador na sua vida, Senhor, na sua gestão, na sua forma de atuar. Dá-lhe grande vitória, dá-lhe sabedoria, Senhor. Assim como o Senhor fez, Senhor, no passado, através daqueles que o Senhor levantava. Senhor, faz isso através do presidente. Abençoa os seus ministros de Estado, Senhor. Abençoa os governadores, os prefeitos e vereadores. Abençoa também, Senhor, meu Deus, os senadores e deputados, todas as autoridades constituídas. Senhor, limpa a nossa nação. A nossa nação tem convivido por muito tempo, por décadas, com o jeitinho brasileiro. Senhor, com a corrupção. A corrupção tornou-se estilo de vida, uma coisa normal, e não é. Senhor, livra-nos deste fardo. Ajuda a surgir uma geração que vai romper com isto, com essa doença, Senhor, com essa mancha que destrói a nossa nação, que destrói o progresso, que destrói a educação, que destrói as nossas crianças, juventude e toda a sociedade. Livra-nos, Senhor, livra-nos dos políticos corruptos, dos picaretas. Senhor, livra-nos, dá também sabedoria ao povo, à sociedade na hora de votar. Senhor, que não sejam levados por conversas fiadas, mas que hajam com equilíbrio, com decência, que hajam, Senhor, com discernimento, que hajam, Senhor, dentro da ética para escolher os seus governantes. Livra o Brasil, Senhor, dos políticos corruptos, livra-nos também dos juízes corruptos. Livra-nos de um judiciário nocivo à nação. Quantas pessoas de togas que são nocivas para a nossa sociedade. Senhor, livra-nos dessa gente. Tem misericórdia e levanta homens e mulheres de caráter, equilibrados, solidários, Senhor, com a sociedade, com a população e com a nação. Levanta, Senhor, estes homens, Senhor, de firmeza moral. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós sabemos que o Senhor está agindo, e esta noite eu sei que o Senhor está ouvindo a nossa oração de todas as partes, Senhor. Tem misericórdia, socorre alguém que perdeu o emprego, Senhor. Ah, meu Deus, abre uma outra porta, supre toda a necessidade, que ninguém venha, Senhor, se encontrar sem o pão sobre a mesa, venha sofrer privações, mas provê, meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pela nossa nação e as demais, e pelo teu povo, e também por aqueles que não te conhecem, para que sejam levados à fé em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, e até a nossa próxima live na quinta-feira, às 19h30, 7h30 da noite. Deus abençoe vocês e que traga ao coração de vocês a paz e o descanso que só se encontra em Cristo Jesus. Amém? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.